Olá, meus amados e queridos irmãos, né, e todo mundo que está me assistindo, né, através do YouTube. Nessa noite, né, com muita alegria estou aqui para deixar para você um testemunho de fé. Um não, dois, eu acho que uns dois testemunhos de fé que eu me lembro aqui, que eu quero deixar com você. Mas antes de nós entrarmos nesse testemunho de fé, eu quero que você aproveite esse momentinho agora para você curtir, compartilhar. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Eu tenho certeza que nós estaremos postando vários conteúdos aqui que vão edificar a sua fé. Seja louvores, seja palavra, mas você vai se sentir edificado, tá bom? Então chega de enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. É isso aí, eu quero deixar com você aqui nessa noite, antes de nós compartilharmos o testemunho, uma palavra que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, que vai dizendo assim: mas o justo viverá da fé. Aleluia! Aqui essa palavra ele vai deixando bem claro que o justo ele vive pela fé, e aquele que não vive pela fé, a sua alma não dá prazer ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que viver um período de fé nas nossas vidas, mas uma fé constante, uma fé desde quando você aceitou Jesus, ou uma fé, mesmo que você não tenha aceitado Jesus ainda, você tem que ter essa fé em Jesus. Se você não fez isso, faça o mais rápido possível, porque a nossa fé, meus irmãos, ela pode mover montanhas, ela pode fazer coisas que você nem imagina, né? Então, essa palavra ela fala que nós vamos viver pela fé, e é a mais pura verdade essa questão de viver pela fé. Porque eu me lembro muito bem, meus irmãos, que no começo, já não era bem no começo da minha caminhada não, porque desde os meus 4 anos, né, que eu sou evangélico, mas ali na minha adolescência, na minha juventude, eu lembro que uma vez eu tinha ido para a igreja, né, e eu fui para um culto da tarde, eu fui sozinho de moto, e era uma tarde da bênção, e que bênção, aconteceu muitas curas naquele lugar, e eu maravilhado com a presença de Deus, e eu saí daquele lugar louvando e adorando o nome do Senhor. Mas num determinado momento que eu saí dali, eu não tinha levado dinheiro, eu não tinha dinheiro na minha carteira, eu não tinha celular naquele momento, e quando eu acabo de sair dali, havia uma travessia, né, de uma ponte, e nessa travessia, né, aconteceu que a minha moto começou a falhar a gasolina. E eu falei, simples, né? Vou pôr na reserva e terminar de chegar na minha casa. Minha casa era longe, mas a reserva daria muito bem para chegar lá. E era só subida. Da igreja até minha casa era só subida. Eu morava numa ponta da cidade e a igreja era em outra ponta da cidade. Então eu peguei e falei, vou pôr na reserva. Quando eu levei a mão para colocar na reserva, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Já estava na reserva, aí eu me lembrei que eu já estava andando na moto na reserva, ela já tinha falhado comigo antes, e eu me esqueci de abastecer a moto. E eu falei, e agora? Nessa hora é que entra a palavra, mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus em cima daquela moto igual um louco. As pessoas que me viam na rua, certo, pensaram, esse rapaz está louco em cima dessa moto. Mas eu pus a mão naquele tanque daquela moto com tanta fé, e ela falhando e ia apagar comigo. E eu pus com tanta fé e falei, Senhor, essa moto vai dar para mim chegar na minha casa com só o sopro do seu Espírito aqui nesse tanque. Eu vou chegar na minha casa. E falei com fé mesmo, determinado, não me importei com quem estava do lado, porque quando nós usamos a fé, nós não importamos com as críticas, nós não importamos se as pessoas apoiam a nossa fé ou não, nós não nos importamos se elas acreditam ou não, nós simplesmente nos importamos se Deus
Se Deus acredita realmente em nós, nós podemos fazer todas as coisas. Se Deus está conosco, por que não vou acreditar nele também? Se Deus acredita em mim que eu posso ter fé, por que eu não posso acreditar nele? E aí foi isso que eu fiz. Eu coloquei a mão naquele tanque e orei com muita fé, pois eu fui para minha casa. Deu para chegar na minha casa, a moto parou de falhar na hora. Só que tem um porém, a fé nossa, meus irmãos, ela é uma fé muitas vezes até limitada, né? A gente tem que trabalhar para ela aumentar. Mas naquele momento a minha fé tinha um limite. Quando eu tirava a mão do tanque da moto, ela começava a falhar. Mas quando eu colocava a mão no tanque da moto, ela sempre ia e ela continuava, ela ia constantemente e sem falhar. Então eu tive que dirigir, atravessar a cidade com a mão no tanque. Mas eu usei minha fé. Glória a Deus por isso, né? Que eu consegui usar a minha fé e chegar ali na onde eu precisava chegar, no meu destino. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A fé, meus irmãos, ela move montanha. A fé, ela faz a nossa alma ter vida, porque a vida é em Jesus Cristo. Você se sente vivo quando você usa a sua fé. Então neste momento eu te pergunto, a sua fé como anda? Você tem usado a sua fé? Use a sua fé, use com ousadia, use com esperança, use a sua fé. Qual é o testemunho que você tem sobre fé? Eu tenho outros testemunhos aqui sobre fé também. Eu falei que eu ia contar 2, mas para não ficar extenso, né, esse testemunho de fé, eu vou deixar para fazer uma segunda parte do testemunho de fé, ao qual eu vou contar um outro testemunho também de fé, né? Fé no cotidiano, no dia a dia mesmo. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai deixando bem claro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem vontade, tem desejo no seu coração de agradar a Deus, até mesmo ao ponto dele atender a sua fé, então você precisa ter fé em Deus, a ponto das coisas acontecerem na sua vida, a ponto de Deus agir na sua vida verdadeiramente. Eu quero te dizer, use a sua fé. Graças a Deus eu tenho usado a minha fé dia após dia, não parou de lá para cá, né? Sempre usando a minha fé, e eu tenho certeza que através da fé, desse testemunho, desse pequeno testemunho que eu estou contando para você, eu quero deixar para você que você também pode usar essa fé. Talvez hoje aí na sua casa pode estar faltando algo, talvez falte o dinheiro de pagar uma conta, algo assim. Comece a usar a sua fé. Use a sua fé, e a fé do verdadeiro cristão é uma fé louca. É aquela fé que você pega a sua carteira, não tem nada, você ora com fé e profetiza as notas ali dentro. E Deus pode fazer, você pode chegar e profetizar na sua despensa, né? E começar a falar para Deus, Deus, aqui eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Tudo isso, meus irmãos, é uma questão de fé. Tudo isso, se você crer e fizer isso com fé, acreditando, pode ter certeza que Deus vai concretizar na sua vida. Espero que essa pequena reflexão tenha alcançado o seu coração e que você possa ter um dia, uma noite, eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas um momento ao qual a sua fé venha a ser aumentada através desse testemunho, porque o testemunho ele serve para isso também, para aumentar a sua fé. Então tenha fé em Deus, tá? Ainda que a gasolina da sua moto acabe, ainda que você saia como um louco na rua, pôr na mão no tanque, né? Mas chega lá, eu cheguei lá, cheguei na minha casa, graças a Deus. Então fique aí, né, com esse testemunho. E se você também tem um testemunho de fé, coloca aqui embaixo, né? Coloca aí embaixo na descrição, coloca aí embaixo aí nos comentários, perdão, né, nos comentários. E eu quero saber, quando foi que você usou sua fé? Me conta aí para nós sabermos, para edificar mais ainda a nossa fé. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e logo logo eu volto. Fiquem com Deus e até mais!